E aí, mais uma vez, mais um vídeo. Eu vim gravar esse vídeo porque eu vi esses dias uma pessoa aconselhando a outra e o Espírito Santo, sabe, me fez, dentro do versículo ao qual foi falado pela tristeza, que uma se encontrava e que a outra dirigiu-se a ela falando da Bíblia, me incomodou um pouco. E a gente tem que tomar cuidado naquilo que nós estamos lendo, da forma que nós interpretamos. Uma exegese bíblica, né, bem feita, uma hermenêutica, eu acho que é um compêndio ao qual nós devemos usar na nossa vida para que possamos discernir aquilo que falaremos ao próximo. Porque nós somos porta-voz de Deus na terra, nós somos aquele que, né, tem a função de reconciliar o mundo com Deus. Então o Espírito Santo me incomodou porque essa pessoa estava triste. E a outra chegou e falou, por que você está triste? Lembra do salmo que diz, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então se alegre, pule, mude essa fisionomia, né? Sorri. A Bíblia diz, é bem claro quando fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se alegre, você vai vencer o mundo. E nesse versículo eu fiquei um pouco preso com uma insatisfação de algo. E eu fui para a Bíblia, e eu fui ler, e eu fui caçar entender. E através de algumas perguntas que eu fiz para o texto, Deus me deu uma segurança e me falou algo que eu queria trazer para nós. A Bíblia diz em João, né, 16:33, parte B, diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então começou estudando e falei assim para o texto, o que quer dizer esse mundo? E é muito interessante que esse mundo, a expressão do mundo, é a multidão incrédula. Aquela massa desalienada de Deus, né? Aquela massa desprendida de Deus. Aquela massa que é contra tudo aqueles ao qual é o princípio de Jesus Cristo ou aplicado por Ele em nossas vidas. Então o mundo é isso. O mundo é isso. É o cosmos em grego. Então no mundo, ou seja, nessa massa opressora, nesse massa incrédula, nessa multidão que nos oprime, que é contra os princípios de Deus, tereis. Esse tereis é interessante olhar que ele é um modo indicativo. Indica que ocorre ou ocorrerá algo ou alguma situação em nossa vida. E continua, tereis, né, aflições. Essas aflições é eclipse. Ou seja, o que é aflição? O que é esse eclipse? São opressões, aflições, tribulações, angústias e dilemas e muito mais opressões que nós sofremos em nossas vidas. E tudo isso nós passamos nos nossos dias, entre nossos familiares, nas nossas congregações, em tudo. E continuação desse versículo é assim, no mundo tereis aflições, mas eu não consigo ler um texto e não parar numa conjunção dessa. Uma conjunção dessa é muito importante. O que quer dizer essa conjunção? O mais, para os gramáticos, é assim, uma conjunção coordenativa adversativa. Que vamos supor, que vai de contra tudo aquilo que foi dito antes, né? No mundo tereis aflições, mas, ainda que, portanto, todavia, contudo, apesar de, e além de ser uma introdução, de uma transição para o assunto principal. Esse mais é uma introdução, uma transição para aquele assunto que é o principal. E qual que é o assunto principal? Mas tende bom ânimo, ou seja, em grego, tássel. O que é tássel? Tássel é ter coragem, ser forte, manter-se firme, ser ousado em meio a tudo o que esteja passando. E também é um imperativo que expressa olha só para você ver, uma ordem ao ouvinte a uma determinada ação e comando de autoridade daquele que emite. Forte, fenomenal. E como é que nós vencemos essas situações? Nós não precisamos vencer.
A Bíblia diz em 1 João 5,4 que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, já venceu o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus já venceu o mundo. Essa é a nossa vitória. E qual que é a nossa vitória? Que vence esse mundo? A nossa vitória é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Nós não podemos materializar a nossa fé naquilo que nós ainda não temos para ter, mas nós temos que materializar a nossa fé naquilo que nós não somos, mas iremos ser em Deus na eternidade. A materialização da fé é a nossa vitória a partir do momento que nós nascemos de novo. Assim como Cristo ressuscitou, nós morremos para essa massa opressora do mundo e nascemos com Cristo para as regiões celestiais. Através da fé, nós vencemos o mundo. Nós temos a certeza e a Bíblia nos afirma que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, a nossa vitória já foi concedida. Agora é a forma qual nós encaramos que esse bom ânimo é: tenha fé, seja firme, seja ousado em meio a todas as circunstâncias. Que de agora em diante, com essa alusão daquilo que as Escrituras nos diz, toda e qualquer aflição, dilema, situação que você enfrentar, pode ter certeza que através da sua ousadia em enfrentar, a glória de Deus será manifestada. Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça de curtir, dar um like, assinar e se inscrever no canal e divulgar esse vídeo, para que não só eu,